Oi, meu nome é Fernanda Ferreira Martins. Eu vou apresentar meu trabalho de PIBIT com bolsa CNPq, orientado pelo professor Alceu de Souza Brito Júnior, com o tema Detecção de áudios falsos apresentados no espaço de dissimilaridade. O nosso principal objetivo é desenvolver um método de detecção de áudios falsos por meio de representações no espaço de característica e dissimilaridade usando técnicas de aprendizado de máquina. Para isso, destrinchamos em 4 objetivos, que era, então, estudar a base de áudios disponibilizada pela competição ASV Spoof 2019, e depois treinamos os modelos cognitivos por meio de classificadores para a detecção dos áudios falsos, avaliar o desempenho desses modelos com a base de dados disponibilizada e, por fim, realizar uma análise comparativa. Destrinchando a base de dados, ela era categorizada em 3 categorias: Logical Access, Physical Access e Speech Deepfake, mas para o nosso objetivo dos ataques de reply, utilizamos apenas a Physical Access. Aqui está a quantidade de áudios em cada set, que era dividido em bona fide, que são os áudios verdadeiros, reais, e spoof, que são os áudios fakes. Essa base de dados continha diferentes indivíduos, diferentes configurações acústicas e diferentes configurações de setup de ataque. A nossa metodologia, primeiramente, percebemos que era importante balancear a base de dados para um resultado mais preciso. Após, fizemos o pré-processamento para enfatizar, realçar e remover os ruídos dos áudios, conversão dos áudios para frequência MEL pela técnica de parametrização do MFCC, utilizando a biblioteca Librosa do Python. E depois, fizemos a extração de característica dos áudios, que foram convertidos em espectrogramas, e por meio utilizamos, então, a rede neural Inception, e sendo que cada áudio gerou um vetor de 2.048 características. Depois disso, fizemos a seleção de referências utilizando o algoritmo K-means para clusterizar, ou seja, agrupar as referências que iam ser utilizadas nos nossos cálculos. Então, o cálculo de similaridade foi feito por 2 abordagens. Primeiro, espaços de similaridade, em que a gente utilizou, no primeiro momento, apenas referências spoofs e depois apenas referências bona fide. E a outra abordagem foi vetor de dissimilaridade, em que a gente calculou a distância entre os vetores, cada vetor e cada centroide de referências, utilizando distância euclidiana. Depois disso, utilizamos o classificador Random Forest, que recebia como entrada só os vetores de diferença, em 3 modelos de classificação, totalizando 7 experimentos diferentes. Que, como eu falei anteriormente, foi os espaços de dissimilaridade só com spoof e só com bona fide, variando de 5, 10 e 15 clusters. E, por último, o vetor de dissimilaridade com distância euclidiana. Depois dos experimentos realizados, utilizamos as métricas de avaliação de acurácia, que é a taxa de acerto, F1 score, que é a média harmônica entre recall e precisão, e fizemos as matrizes de confusão para ilustrar os falsos positivo e negativo, verdadeiro, positivo e negativo. Aqui estão as tabelas de resultado dos experimentos, mostrando a acurácia e o F1 score em cada um, aqui com 10 referências e aqui com 15 referências. Então, a partir disso, concluímos que o melhor modelo foi o espaço de dissimilaridade utilizando as referências spoofs, pois ele teve uma acurácia e um F1 score maior. A partir disso, eu concluo que esses resultados eles são úteis para desenvolvimento de soluções mais robustas e precisas contra ataques de spoof em sistemas de autenticação de voz, mas é muito importante a exploração contínua de demais técnicas de aprendizado de máquina, bem como a validação em bases de dados mais amplas e diversificadas para aprimorar ainda mais os resultados obtidos. Obrigada.